Fala, meus amigos, eu tô aqui agora para falar de um tema que tem ganhado força pra caramba no Enem, que é a calorimetria. Se a gente for pegar, né, as edições mais antigas, você tinha lá uma questão, de vez em quando aparecia uma graçola. Nas últimas edições, a gente tem tido 3 questões de calorimetria. Isso aqui, na última prova, se a gente for pegar a prova do ano passado, isso aqui superou ondas, cara. Teve mais questões de calorimetria do que de ondas, que era uma coisa impensável há um tempo atrás. Então, vamos dar muito carinho à calorimetria, que é um tema super relevante e, sendo bastante sincero, bem simples, costuma ser muito tranquila, as questões são de boa pra gente arrebentar. Então é o seguinte, quando a gente fala de calorimetria, a primeira coisa é entender o conceito de calor, que não é o que está no dia a dia, porque assim, baixou a temperatura, começou a entrar o inverno, a galera fala que está frio, né? Super comum essa frase. Quando começa a esquentar, as pessoas falam que está calor. Não, o contrário de frio é quente, gente. Calor não é o contrário de frio, então a gente tem que falar que está quente. Calor é uma energia térmica, é um joule, ou é uma caloria, energia, que passa de um lugar para o outro. Normalmente, isso a gente tem como certeza de forma espontânea, o calor flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ah, Léo Gomes, dá para fazer o contrário? Dá para o calor fluir do corpo de menor temperatura para o de maior? Sim, só não vai ser um processo espontâneo, vai ser um processo forçado. Por exemplo, é como o ar-condicionado faz, né? Ele retira o calor de onde está frio e bota calor para onde está quente, pô. Então é um processo que você gasta luz, você não produz nada, você gasta energia elétrica, tá? Quando a gente fala de calor, a gente fala basicamente de 2 tipos. A gente classifica esse calor, essa transferência de energia, podendo acarretar 2 coisas separadamente, né? A gente tem o famoso calor sensível, ou seja, sensível aqui significa... Para enxergar o que está acontecendo, eu boto o termômetro e vejo se o termômetro está sensível a esse calor, né? Quando ele está sensível, ele indica, então, ele mostra para mim a sensibilidade dele variando a temperatura. E aí eu tenho uma equação que é o famoso QM-CAT, legal? QM-CAT, que macete alguns preferem chamar, onde aqui é a quantidade de calor, aqui é a massa, aqui é o calor específico e aqui é a variação de temperatura, tá? Então, calor específico, uma característica. A água tem um valor, o ferro tem outro valor, mas tudo dado na questão, tudo problema de boa aí para você lidar na questão, tá? E a outra forma que a gente tem que falar é o chamado calor latente. A palavra latente, gente, se você for pegar no dia a dia, né, no dicionário, tá parado. Latente tá estacionado. Então eu boto o termômetro ali para verificar, sei lá, boto um copo d'água, boto uma leiteira com água, boto no fogo, né? Quando ela começar a ferver 100 graus Celsius e eu botar o termômetro, não vai mudar. Eu estou vendo que o fogo está cedendo energia, eu estou vendo que eu estou dando energia para aquela água, mas ela não está mudando a temperatura, o termômetro está latente. Aqui acontece esse calor latente na mudança de estado. Então vou escrever para você que é quando a substância muda de estado físico. Legal? E aí, se o termômetro está latente, não adianta pensar que vai ter uma mudança de temperatura, que não tem, tá? Aqui o que você vai ter é que a quantidade de calor, a fórmula é outra, é o ml. Tá? O calor latente entra aqui na massa e aqui seria o L chamado justamente o valor do calor latente, ou seja, o quanto usa para mudar de estado. E nessa mudança de estado a gente vai ter, galera, 3 estados físicos básicos para a gente analisar: o sólido, o líquido e o vapor. E aí não deixem, não esqueçam os nomes dessas mudanças de estado. Por exemplo, do sólido para o líquido, a gente tem aqui a fusão, legal? Fusão. Do líquido para o vapor, a gente tem a vaporização. Tudo bem? Vaporização, segundo processo aqui para a gente. Quando a gente tem do vapor para o líquido, a gente tem a liquefação ou condensação. E quando a gente vai do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Tudo bem? Então a gente tem essas 3 coisinhas ali: fusão, vaporização, 4 coisinhas, né? Liquefação e solidificação, tá?
Então isso é importante. E além disso, existem as formas de propagação de calor, que também são 3 formas, né? A gente tem a condução, vamos botar isso aqui. A gente tem a convecção, vou abreviar, tá? E a gente tem a irradiação ou radiação. Qual a diferença delas, Léo? Espera aí, faltou cedilha. Condução, contato. Você tem que encostar, né, um corpo contra o outro. Ali eu falo que é molécula a molécula. Então, por exemplo, o espeto de churrasco tem um cabo de madeira. Entram em cena os bons condutores e os maus condutores. O que é um bom condutor? O espeto de churrasco sendo de metal, você vai botar lá na churrasqueira, a ponta vai ficar quente e lentamente esse calor vem sendo conduzido até chegar no cabo, e aí você tem um cabo de madeira que é mau condutor para você não queimar sua mão. Tá? Então, bons condutores e maus condutores, sempre falando desse evento, da condução. O segundo processo é a convecção. A convecção é justamente a mudança de posição de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, tá? De acordo com a diferença de densidade. Então, o classicão, o ar-condicionado é colocado em cima, né? Por quê? Porque o ar frio é denso, ele vai descer jogando quente para cima. Então o frio desce, o quente sobe, gerando o que a gente chama de corrente de convecção, uma movimentação natural dos fluidos. E o terceiro é a irradiação. Nessa irradiação a gente vai ter um processo, anotem aí, que é o único que pode ocorrer no vácuo. Ou seja, é a forma como a luz do sol chega na gente. O calor que vem emanado pelo sol, essa energia emanada pelo sol chega até a gente, uma vez que vem pelo espaço. Ela vem lá do Sol até a gente, sem molécula nenhuma, sem matéria nenhuma, mas mesmo assim consegue se propagar, tá bom? Então, ó, caprichem nesse entendimento dessas coisas aqui, mas aproveitem, print na tela, Brasil, vamos printar isso daí para que você possa arrebentar. Agora, se eu puder dar uma dica para vocês de ouro, é lembrar, por favor, aqui dentro da vaporização, existem 3 processos na vaporização, que são a evaporação, processo lento, uma poça d'água que evaporou. Ele é acelerado por agentes físicos naturais como vento, umidade relativa do ar, sol, legal? O segundo processo dentro da vaporização é a ebulição. A ebulição é o fato de botar água para ferver. Chegou a 100 graus Celsius o nível do mar e ela vai mudando para vapor. E o terceiro é a nossa calefação. É aquela frigideira, você bota uma gotinha d'água, cai na frigideira e faz aquele famoso tsh, né? Um processo tão brusco, tão violento, que se você filmar em câmera lenta, você vai ver que essa aguinha nem bateu na frigideira. Pega essas dicas aí, tá? Agora, se você quiser arrebentar nessa matéria, cara, não deixa de pegar aqui na descrição, clica agora e você vai baixar o material com uma super apostila cheia de exercícios para você praticar de calorimetria, para que você possa estudar, lembrando, cara, da importância que esse tema tomou nas 2 últimas edições, onde tem caído bastante calorimetria para vocês, tá? Então, se concentrem no ChemiCat, se concentrem no Chemel e se concentrem nos processos, tanto aqui quanto as três diferenças de vaporização, né? Que a gente tem a evaporação, a ebulição e a calefação, tá? De resto, arrebentem lá e até a próxima, rapaziada. Bom Enem, valeu!